O critério espiritual para se fazer parte da descendência de Abraão e do povo de Deus. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu trago para vocês uma reflexão na forma de um sermão expositivo inspirado por um parágrafo deste livro aqui, olha. Teologia do Apóstolo Paulo, de Hermann Ridderbos, tá? Eu li esse livro completo há alguns anos atrás. Esse livro tem 690 páginas quase. E sempre que eu termino de ler um livro, em geral eu vou lá e faço um vídeo de dica de leitura, assim, 2, 3 minutinhos contando a respeito do livro e tal. E eu fiz um vídeo a respeito desse material, indicando, o material para quem quisesse ler. E ontem eu recebi um comentário no canal, naquele vídeo que eu gravei já há alguns anos, e alguém escreveu assim: esse é o próximo na minha lista de leitura. Eu escrevi embaixo lá: excelente escolha, isso aqui é um livraço, eu recomendo gigantescamente, entusiasticamente. E aí, por causa desse comentário, eu estava dando uma olhada na minha biblioteca hoje, e vi o livro, peguei ele nas mãos, fui dar uma folheada e tal, e abri aqui na página 385 e vou ler o parágrafo que me inspirou a fazer o meu sermão sobre Romanos capítulo 4, que você vai ver daqui a pouquinho depois que eu ler esse parágrafo, tudo bem? Aí o Hermann Ridderbos, ele escreve o seguinte: em primeiro lugar, deve-se indicar aqui a extensa argumentação das Escrituras em Romanos 4. O capítulo no qual é apresentada uma resposta para a pergunta de como Abraão tornou-se recipiente das promessas de Deus e grande testador de Israel. Romanos 4, verso 1. O que está em questão aqui, obviamente, é o uso feito pelos judeus da sua descendência natural de Abraão. Em contraste com isso, Paulo coloca o fato de que as promessas de Deus a Abraão e sua descendência aplicavam-se não somente ao Abraão circuncidado, mas também a ele como crente, de modo que sua paternidade estende-se, mas também restringe-se a todos os que creem. O critério espiritual para pertencer à descendência de Abraão e ao povo de Deus não é, portanto, um rompimento revolucionário dos limites que foram colocados em tempos antigos para o povo de Deus, mas sim refere-se totalmente à maneira como Deus já havia se revelado a Abraão. Bom, esse texto me inspira a abrir a Bíblia com vocês e analisar algumas questões muito interessantes a respeito do que é pertencer à família da fé de Abraão e assim pertencer ao povo de Deus. Qual que é o critério que faz uma pessoa pertencer a este povo ou não? E existem algumas discussões muito legais sobre isso na palavra de Deus. E nós vamos abordar esta questão a partir da exposição de Romanos capítulo 4. Então, se você quiser e puder acompanhar a leitura, fique à vontade. Nós vamos ler aí os 25 versos do capítulo e depois vamos fazer a exposição do seu conteúdo, mas não sem antes invocarmos o nome de Deus em oração para que Ele guie a nossa meditação nesse momento. Vamos orar. Papai do céu, maravilhoso e querido, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não merecemos nada, mas o Senhor tem nos concedido tudo. Tudo no nome daquele que é o descendente de Abraão, Jesus Cristo. E nós clamamos neste nome que o Senhor perdoe os nossos pecados, transforme a nossa vida, guie o nosso destino, tome o nosso futuro nas tuas mãos. Não só o nosso, mas do mundo inteiro, que passa por momentos tão complicados em tantas diferentes áreas. Clamamos que o Senhor venha visitar e livrar as pessoas que estão passando por problemas de saúde, problemas familiares, problemas mentais, espirituais, tantos problemas políticos, econômicos, sociais, tanta violência e mal no nosso mundo. E nós clamamos que o Senhor visite a cada um com a salvação e com a libertação que cada um precisa.
Nesse momento, ao meditarmos na Tua palavra, que possamos ouvir a voz do Teu Espírito. Para isso, invocamos a Tua presença. Em nome de Jesus, tudo oramos. Amém. Bom, meus amados, vamos lá então falar sobre Romanos capítulo 4. E o texto diz assim: Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se gloriar diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou no regime da incircuncisão? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também que andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Bom, eu estou gravando esse sermão expositivo no dia 12 de outubro de 2023. Faz mais ou menos uma semana que está havendo o recrudescimento do conflito entre israelenses e palestinos, lá na região de Israel, da faixa de Gaza e etc. E especialmente o grupo terrorista Hamas atacou Israel no sábado, no Shabat de Israel,
E agora Israel está revidando e cortou a água, cortou os suprimentos lá para a faixa de Gaza, está bombardeando lá o lugar, em guerra contra esse grupo terrorista. E nesses contextos, o mundo evangélico, o mundo cristão, assim, entra em polvorosa, porque o mundo evangélico crê em inúmeras fantasias a respeito do Estado de Israel e de uma suposta posição do Estado de Israel no que se refere às profecias do fim do mundo, de acordo com a leitura dispensacionalista das Escrituras, que não entra aqui em caso a gente fazer uma análise extensa, tudo bem? O fato é que o método dispensacionalista de interpretação das profecias é um método que tem as suas forças e tem as suas fraquezas, e uma das suas fraquezas é fazer uma distinção entre a igreja e Israel e supor que a igreja será arrebatada num arrebatamento secreto fantasioso que não existe na palavra de Deus, e que Israel vai ficar aqui no mundo sofrendo, tipo, os eventos finais lá do reinado do anticristo, que vai reinar lá no templo de Israel, que seria o terceiro templo. E tem um monte de fantasias aí que os evangélicos acreditam, e que também não é o caso aqui da gente fazer uma análise tanto do que se crê e do porquê que está errado, o que eles creem em relação a essas coisas. Mas o fato é que em momentos como esse, a gente vê assim o recrudescimento também dessas discussões teológicas a respeito do povo de Israel, da fé de Abraão, de pertencer ao povo eleito, que inclusive é uma das razões em função das quais existe um apoio de muitos países, em especial dos Estados Unidos da América, a Israel. E esse apoio político da atualidade ele é muito contextualizado no fato de que Israel é o povo tipo da Bíblia, o povo judeu e tal. E aí, por exemplo, os Estados Unidos, que supõem ser uma nação cristã, a despeito dos seus muitos pecados anticristãos, supõe então que Israel é o povo escolhido lá, não sei das quantas, e que tem que ser protegido. E aí existem implicações políticas no nosso mundo assim muito interessantes a respeito do povo judeu, do povo de Israel. Tudo bem? E isso cria um contexto bem interessante para a gente pensar em algumas coisas aqui. Além disso, essa discussão ela é muito relevante pelas implicações espirituais dela, né? Ser filho de Abraão é ser povo de Deus. Todas as promessas divinas, de bênção no mundo e de salvação depois do mundo, né? Vamos dizer assim, no fim dos tempos e etc e tal. Então, qualquer pessoa em sã consciência que acredite que o povo de Israel, o povo de Deus, são os filhos de Abraão, gostaria de ser filho de Abraão. A despeito também, inclusive, das complexidades, se islâmicos também são filhos de Abraão, judeus não cristãos filhos de Abraão, se cristãos são filhos de Abraão, e aí todas as discussões assim, a respeito das 3 grandes religiões monoteístas de matriz aí de fé abraâmica, tudo bem? Tal é o vulto Abraão na história assim, dessas questões como um todo, né? É tudo bastante interessante. E eu não sei se você sabe que algumas das discussões mais complicadas que estão presentes no Novo Testamento, em especial em Paulo, mas não somente, tem que ver com uma discussão bem complexa a esse respeito, né? Como que as pessoas se tornam e se mantêm filhos e filhas de Abraão, e que implicações isso tem na relação entre o judaísmo antigo e o cristianismo que surge como uma seita do judaísmo e que depois se desenvolve de alguma forma como uma estrutura religiosa, social, política um pouco separada do judaísmo, e que tem inclusive leituras interessantes a esse respeito, que tem que ver com as dicotomias de lei e graça, Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança e milhares dessas questões assim que são muito, muito interessantes, muito importantes na história da teologia e etc e tal. E as implicações também não são só teóricas no que tange, assim, é uma discussão acadêmica do sentido dos textos do Antigo e do Novo Testamento em relação a essas coisas. Mas em tese, se você levar essas coisas a sério, a forma como você entende
e se identifica ou não com as realidades expostas nessas discussões, faz a diferença entre você ser do povo de Deus, eleito, salvo e coisas do tipo, e você não ser, né? Então também existem implicações espirituais, existenciais, de salvação extremamente grandes assim nessas discussões. E aquilo que me chamou mais a atenção para fazer a exposição de Romanos 4, em função aqui do texto do Herman Ridderbos, não é tanto esse contexto político atual que a gente vive, da guerra e tudo mais, tá? Mas é mais assim essa questão espiritual, de se pertencer ao povo de Deus. E em especial essa frase que eu tomo como título do meu sermão, né? O critério espiritual para pertencer à descendência de Abraão e ao povo de Deus não é um rompimento revolucionário dos limites que foram colocados nos tempos antigos para o povo de Deus, mas refere-se totalmente à maneira como Deus já havia se revelado a Abraão. O que o Herman Ridderbos está dizendo aqui é o seguinte: o que Paulo está ensinando não é que você tem que romper com a circuncisão, como se fosse assim um movimento revolucionário, porque a circuncisão está errada e ponto final. Não. Paulo vai argumentar que o gentil não circunciso que crê em Cristo é salvo, argumentando que Abraão, antes de ser circuncidado, porque creu em Deus, foi salvo. E foi salvo antes de ser circuncidado. Então, você ser circuncidado ou não, sendo Abraão ou da família de Abraão, não elimina a discussão do que vem antes de Abraão ser circuncidado. E antes de Abraão ser circuncidado, ele creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Deus não esperou ele ser circuncidado para lhe imputar a justiça. No momento em que creu, foi considerado justo, filho de Deus, amigo de Deus, seguidor de Deus, da família de Deus. E não precisou ser circuncidado para esperar por esse veredito. E Paulo usa esse fato histórico para estender e singularizar o pertencimento ao povo de Deus a um critério. E esse critério é a fé e não a circuncisão sob o regime da lei. Tudo bem? Isso tem implicações gigantescas e muito interessantes e muito legais que a gente vai avaliar na exposição do texto. Tudo bem? Tá claro para vocês aí todo o contexto que me faz gravar essa mensagem? Tá um calor infernal aqui onde eu estou. Temos que tomar uma aguinha gelada aí para refrescar as nossas ideias aqui enquanto expomos a palavra de Deus, né? Beleza. Ok. Então, colocado aí todo o contexto que me faz gravar, acho que a gente pode começar a endereçar o texto especificamente de Romanos capítulo 4. O capítulo começa com uma pergunta. Ok, então vamos discutir. E quem são esses polos na discussão? É Paulo de um lado e a comunidade cristã em Roma de um outro lado. A relação entre Paulo e os romanos é muito interessante, até porque Romanos é uma das cartas principais de Paulo, se não a principal. E Paulo não conhecia os cristãos romanos pessoalmente. E também fica claro na carta aos Romanos que haviam crentes em Roma, advindos do judaísmo, e já começavam a haver alguns advindos do mundo gentil. Então a comunidade de Roma era uma comunidade que concentrava e explicitava essas discussões, relação entre gentios e judeus, nova aliança, antiga aliança, circuncisão, não circuncisão, regime da lei, não regime da lei, de uma forma muito vívida, né? Com tensões dentro da comunidade no que tange a essas discussões. Tanto que lá em Romanos 14, por exemplo, Paulo vai dizer que determinados aspectos dessa discussão não deveriam ser objeto de discussão. E o que isso implica? Implica que até Paulo escrever a carta aos Romanos, eles estavam discutindo entre si. Então, havia uma certa tensão entre elementos judaicos e gentios no cristianismo nascente em Roma, e Paulo tinha interesse de ir até Roma e depois, inclusive, de ir até o Ilírico, né, até a Espanha,
pregar o evangelho, e ele supunha que ele poderia angariar o apoio dos cristãos em Roma para avançar até a Espanha, tudo bem? E isso um pouco é o contexto em que Paulo escreve a carta aos romanos. E como ele escreve a carta aos romanos para uma comunidade que é cristã, mas que tem essas tensões dentro dessas discussões entre os elementos judaicos e gentios, então ele vai ter que discutir. Aí ele diz assim, olha, então beleza, galera, vamos discutir. O que a gente vai dizer sobre a posição de Abraão? O que Abraão atingiu segundo a carne? E aí ele diz assim, olha, porque veja bem, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que inclusive já abre um flanco de discussão sobre a doutrina da justificação pela fé ou da justificação pelas obras, que nem sempre é muito bem entendida e muito bem exposta entre os cristãos. É como se nós pudéssemos dizer que existem duas instâncias ou duas esferas um pouco separadas na discussão da justificação e que pode-se discutir justificação pelas obras, mas não diante de Deus. É como se você comparasse dois seres humanos. Aí, por exemplo, um guarda a lei e outro não guarda a lei. No seguinte sentido, vamos especificar um ponto da lei. Uma pessoa guarda a lei no sentido lá do não furtarás, ela não rouba, e outra vai lá e é uma ladra, uma pessoa que rouba. Nessa comparação entre essas duas pessoas, a pessoa que guarda a lei e não rouba, ela é justificada pelas suas obras. Ela é vista como justa em comparação com o ladrão que transgride a lei. Ok, perfeito. Só que a pessoa que não rouba, portanto ela é justa se você compará-la com o ladrão, ela não é justificada por tais obras diante de Deus. Por quê? Porque se você compara ela com Deus agora e não com um ladrão, esta pessoa vai ser vista como defeituosa e pecaminosa em algum ponto, em alguns pontos, em algum sentido ou em alguns sentidos, diante de Deus. Por isso a justificação diante de Deus não pode ser pelas obras, porque senão você teria que ser perfeito nas suas obras, porque Deus, de outra forma, não poderia justificar a imperfeição. Ele não poderia te justificar enquanto você tivesse imperfeições. E aí a ideia toda é que a justificação pela fé do pecador que agora crê em Cristo, que morreu pelo seu pecado e ressuscitou dos mortos, etc., ela consegue burlar essa lógica, não como quem contraria a lógica dizendo que ela está errada, mas como quem resolve o problema que pelas obras não poderia ser resolvida, tá? Então, se você fosse julgado pelas suas obras em comparação com Deus, você com certeza seria condenado. Mas, se Cristo sem pecado morrer por você, pagando o preço dos seus pecados, e você nele crer diante de Deus, você pode estar em paz com Deus a despeito de ser um pecador. E aí, Paulo começa a discutir essas questões. Então, o que Abraão alcançou? Se ele foi justificado pelas obras, ele tem algo do que se gloriar. Ele pode dizer que ele era uma pessoa melhor do que algumas outras pessoas que existiam no mundo. Mas não diante de Deus. Diante de Deus, Abraão também tinha do que se envergonhar. Abraão, em algum momento, ele mentiu. Abraão, em algum momento, ele teve pecados sexuais. Abraão, em algum momento, foi envolvido em algum tipo de violência. Todas essas coisas estão relatadas na Bíblia na questão de Abraão. Ainda também é verdade que a Bíblia relata que Abraão era um homem piedoso, era um homem fiel a Deus, apesar dos limites dos seus pecados, das suas dificuldades, e era um homem que inclusive, Deus reconhece como crente nele, seu amigo, que andava na sua presença e aquele papo como um todo. Tudo bem? E aí, para deixar claro que o que Paulo está aqui afirmando não vem da cabeça de Paulo, ele inclusive diz, porque o que diz a Escritura no verso 3? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, a justiça que Abraão recebe de Deus
ela não é vista por Abraão como uma dívida que Deus tem com ele. Olha, Senhor, eu sou melhor que as demais pessoas aqui do mundo, então eu mereço receber o meu salário, que é a acreditação da justiça na minha conta. Não, essa não é a forma como Abraão entende a sua relação com Deus. Abraão entendia a si mesmo, em comparação com Deus, como um ímpio, pecador, limitado, com as dificuldades que Abraão tinha. E creu em Deus, confiou em Deus, ousou não só ouvir a voz de Deus, mas seguir, sair da sua terra, depois ouvir a voz de Deus para sacrificar Isaac, e confiou em Deus que mesmo que ele matasse Isaac, poderia ser ressuscitado dos mortos o Isaac. Mesmo assim, confiou em Deus antes que Isaac existisse, que aí Deus prometeu a ele que ele seria pai de muitas nações, mas ele não podia ter filho com a mulher dele, que ele transou a vida inteira dele, agora a mulher está com 100 anos, e como é que vai ser? E ainda assim ele confiou em Deus, que Deus era capaz de fazer. A gente vai tratar isso um pouco mais na exposição do texto, que vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o fato é que você tem todo um registro, assim, das coisas boas, corretas, positivas que Abraão fez. Mas isso não implicava que ele não tinha os seus defeitos e os seus pecados. E assim, Abraão, ao crer em Deus e receber a acreditação da justiça na sua conta, em função desta fé e não destas obras, demonstra que ele entendia a sua relação com Deus não como Deus estando em dívida com ele, mas como o fato de Deus lhe dar graça e lhe justificar, ainda que ele tenha sido uma pessoa com defeitos e pecados diante de Deus. E esta fé lhe é atribuída como justiça. Só que, nesse momento, Paulo sai do exemplo de Abraão e fala do exemplo de Davi, inclusive para demonstrar que esse entendimento que Abraão teve, que está exposto na palavra de Deus, é o entendimento que acompanha o povo de Deus ao longo da história. E muito tempo depois que Abraão já havia morrido, está aqui Davi vivendo a sua vida no mundo e falando coisas semelhantes àquelas que falava Abraão. Que o bem-aventurado é o homem que tem o pecado perdoado, a quem Deus não atribui o pecado. E aí você tem a noção muito interessante de que, pela fé, Deus perdoa o pecado do pecador e lhe atribui a justiça. E esta é a fé que é o critério do pertencimento ao povo de Deus. Se você crê nisso, que Deus perdoa o pecado, por isso ele não imputa o pecado a você, porque você nele crê e nele confia, e isso constitui a sua única esperança de justificação, de salvação. Se você tem essa fé, você pertence a esta família. Se você não tem essa fé, você não pertence a essa família. Inclusive, o fato de que a fé cria uma família entre aqueles que mantêm essa fé em comum, ela tem implicações assim muito interessantes para o ser igreja, o ser povo de Deus, o ser comunidade cristã. É bem interessante, a gente pode, inclusive, se aprofundar nisso em mensagens no futuro. Tudo bem? Beleza. Aí, quando Paulo expõe estas coisas, e ele vai falar de Abraão e ele fala de Davi, aí ele começa a colocar o leitor da carta em Romanos em jogo. Ok. Então a gente já estabeleceu que o entendimento que aqui está sendo advogado é um entendimento não só lá do patriarca, mas também do rei Davi. Ou seja, cria-se um elo histórico entre as pessoas que vão vivendo em momentos diferentes da história. E você? Em que posição você está diante dessa discussão? E aí o verso 9 diz: essa bem-aventurança da justificação pela fé, da não imputação dos seus pecados, caso eles sejam perdoados por Deus no contexto da sua fé, ela vem só sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos?
é lá na faixa de Gaza. Essa bênção, ela só está disponível ao lado de Israel ou o lado da Palestina também está pelo menos potencialmente contemplado na discussão? Se nasceu em Israel, está garantido que vai pertencer à família da fé. Se nasceu da Palestina, está garantido que não vai pertencer à família da fé. Essa bênção de Deus perdoar os pecados e te imputar a justiça vem só sobre os circuncidados ou sobre os incircuncisos também? E aí é que Paulo vai desenvolver a sua argumentação, em função da qual o Hermann Ridderbos diz, então, que o critério de pertencimento não é uma visão revolucionária de Paulo contra a doutrina ou a prática da circuncisão, mas está calcada na própria experiência de Abraão. E aí o Paulo vai começar a dizer assim, veja, a gente afirma que Abraão foi justificado pela fé, ou seja, a fé foi imputada a Abraão para sua justiça. Isso é o que diz lá o texto de Gênesis capítulo 15, beleza? Ok. E aí ele pergunta, como foi atribuída a Abraão essa justiça? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? E aí ele responde, não no regime da circuncisão, e sim quando ainda incircunciso. E ele recebeu o sinal da circuncisão posteriormente, como o selo da justiça da fé que ele teve quando ele ainda era incircunciso. E agora ele é pai de qualquer pessoa que crer, estando ela incircuncisa ou circuncidada. Então, olha o argumento de Paulo. Então, Deus aparece lá para Abraão e diz, sai da terra da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão crê e obedece. Sai da sua terra e vai para um lugar que Deus vai mostrar. E aí Deus aparece para ele dizendo que, em função desta relação de amizade, de fé e de obediência dele, Abraão, com Deus, Deus vai abençoar ele, ele vai ser pai de uma nação gigantesca. Ok, aquilo para Abraão é uma coisa positiva, uma coisa maravilhosa, uma coisa extraordinária. Ganhar na Mega Sena 1000 vezes. Ok. E o que Abraão faz? Abraão crê. Ele de fato acredita que esse negócio impossível e absolutamente maravilhoso que lhe está sendo prometido por Deus vai acontecer. Abraão não duvida. Ele não acha, será que eu tô louco? Será que eu fiquei esquizofrênico? Será que Deus realmente existe? Será que o que está acontecendo? Será que eu tô sendo enganado? Será que eu tomei algum cogumelo aqui que me fez ter alucinações? O que será que está acontecendo? Não é possível, isso é bom demais para ser verdade. Eu não posso crer e confiar em algo assim. Isso é loucura, isso é totalmente contraintuitivo, isso é absurdo, isso é uma coisa assim, sem noção, assim, sem sentido. Abraão não tem essa postura, ele crê. E porque ele crê, isso lhe é imputado para a justiça no momento em que ele crê. Não precisou esperar circuncidar. Claro, ele vai ser subsequentemente circuncidado. Paulo não omite isso aqui como ele omite em Gálatas. Isso é bem interessante. As relações, inclusive, entre Gálatas e Romanos são extraordinárias. Em Gálatas, quando Paulo faz esses argumentos, ele omite essa discussão de forma mais ampla para não dar a impressão para os Gálatas, olha, Abraão creu, aí depois ele foi circuncidado, então você precisa crer e depois ser circuncidado. Aí se Paulo está sendo honesto ou não com os Gálatas, aí você julga, mas o fato é que aqui em Romanos ele não esconde isso, mas ele também não tira daí a implicação de que porque você crê, você deve igualmente ser circuncidado. A implicação que ele tira é outra. Então, Abraão é o pai daquele que, estando incircunciso, crê e já recebe a justiça como crédito na sua conta, como daquele que é circunciso e que agora essa circuncisão serve unicamente como selo desta fé. Porque se você também for circunciso, mas não tiver essa fé, você não tem a experiência de Abraão, você não é filho de Abraão nesse aspecto, tudo bem? Essa é a argumentação. Então, em função de tudo isso,
Abraão é o pai da nação circuncisa e da nação incircuncisa, mas unicamente da nação que crê no Deus de Abraão. Por isso, inclusive, a discussão sobre se judeus, cristãos e muçulmanos creem no Deus de Abraão, ou se, de fato, existem 3 versões diferentes e somente uma das 3 é verdadeira. Qual será? A versão judaica, a versão islâmica ou a versão cristã? Paulo, naturalmente, vai dizer que é a versão cristã e, naturalmente, ele não vai entrar exatamente na discussão do judaísmo versus o mundo islâmico, tá? Até porque o islamismo ainda não existe nesse contexto. Mas já existe o judaísmo. E Paulo já vai dizer que se o israelita nasceu na família de Abraão, for circuncidado ao 8º dia, mas não tem a fé de Abraão, a sua circuncisão já se transformou em incircuncisão, que é o argumento que ele faz lá em Romanos capítulo 2. Então ele já estabeleceu isso como premissa. Você só é realmente da família de Abraão se você tem a fé de Abraão. E aí Paulo naturalmente vai dizer que a promessa do descendente de Abraão, que alguns poderiam supor que é Isaac, em função do qual ele vai ser herdeiro do mundo, na verdade é Jesus Cristo, e se você não tem fé em Jesus Cristo, você não tem a fé de Abraão. Inclusive porque depois lá em Gálatas ele já disse, né, que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, inclusive dando a ele talvez a ilustração mais terrível, mais vívida, né, da relação entre o pai e o filho no evangelho, que é o fato de Abraão ser ordenado a matar Isaac, né? Isso não vai ser levado a cabo, mas no caso da relação entre o pai e o filho, Deus, de fato, o filho vai ser morto pelos pecados do mundo, mas depois ele vai ressuscitar. E, inclusive, isso tem muito a ver com esse contexto da fé de Abraão e tal, é absolutamente interessante. Legal, beleza. Então, Paulo vai deduzir dessa história como um todo que Abraão é pai de quem é circunciso ou incircunciso, mas desde que tenha a fé de Abraão, que Paulo vai interpretar como sendo a fé em Cristo, tá? Ou a fé que vai desembocar no descendente Cristo, tudo bem? E aí, ele é o pai da circuncisão, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que Abraão teve antes de ser circuncidado. Então, olha que interessante. Paulo admite que o circunciso é filho de Abraão, mas ele coloca uma condição, desde que ande na mesma fé que Abraão teve quando era incircunciso. E aqui, Paulo evoca a discussão que é assim: você que valoriza a circuncisão precisa entender que a circuncisão ela é o símbolo de uma coisa que aconteceu antes da circuncisão. E isso que aconteceu antes que a circuncisão é tão ou mais importante que a circuncisão em si. Porque se a circuncisão é o selo da fé que Abraão teve, qual seria o sentido de ter a circuncisão, mas não ter a fé? Não faria nenhum sentido. Por isso, inclusive, Paulo evoca essas complexidades para dizer: quem tem fé, mas não tem circuncisão, está correto. Mas quem tem circuncisão e não tem fé, está errado. Porque a imputação da justiça acontece no momento da fé, independentemente do selo da circuncisão. E quem tem o selo da circuncisão, mas não tem a fé, está numa situação de negar a fé de Abraão, nem pode ser circuncidado. A sua circuncisão ela é contada como nada. Ao passo que, se você não recebeu a circuncisão ainda, mas você tem a fé de Abraão, você está naquele momento que você já é justificado diante de Deus, independentemente da circuncisão. E aí Paulo também não vai entrar na implicação de que, em tese, você deveria, num passo posterior, receber o selo dessa fé, da circuncisão. Aí Paulo omite isso para permitir que os gentios permaneçam incircuncisos, mas que tenham um pleno direito como filhos e filhas de Abraão no contexto da fé em Cristo. Que aí é uma solução polêmica da parte de Paulo, onde ele pretende não romper com a fé de Abraão, mas romper com a prática da circuncisão. Aí você julga se você concorda com Paulo ou não. E lembre-se que há muitos judeus que creem que por causa disso Paulo é um herege, filho do diabo, que nega a palavra de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus e etc. Tá? Só para você saber que é assim que funciona. E claro, nós cristãos concordamos com Paulo em detrimento desse entendimento judaizante, o judaico. Beleza?
Tá ficando claro para vocês? Legal. E aí, quando Paulo esgota um pouco a discussão da circuncisão, ele amplia a discussão para o regime da lei, de uma forma um pouco mais ampla, não meramente agora da discussão específica da circuncisão. Caiu um pouco de água aqui. Beleza. Mas aí, vamos avançar. Então, ele diz assim, que não foi, verso 12, aliás, 13, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, mas mediante a justiça da fé. Então, mais uma vez, Paulo evoca o início da experiência de Abraão. Quando Abraão recebeu a promessa para ele e para a descendência dele, de que ele seria herdeiro do mundo, o mundo seria dele, inclusive com implicações de vida eterna, né? O mundo seria de Abraão eternamente, e da sua descendência gigantesca. Tipo assim, mano, é o paraíso de fato pro cara, né? Ele vai gerar a nação que vai reinar eternamente, vai viver eternamente no paraíso, na vida eterna. Um negócio maluquíssimo, assim, muito interessante. E como foi que ele recebeu essa promessa? Foi no regime da lei ou não? Como que foi? Foi por intermédio da lei ou não? Veja, não havia um pai de Abraão antes de Abraão, que recebeu a mesma experiência que Abraão, para o pai de Abraão ser circuncidado, para Abraão já ser circuncidado ao 8º dia e receber essas promessas dentro do regime da lei. Não é assim que funciona. Abraão é o precursor. Então, Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é o Deus do pai de Abraão, Abraão e Isaac, ou coisas do tipo, tá? Como se Abraão fosse o do meio aí, tá? Abraão, Isaac e Jacó. E começa com Abraão. Por isso começa antes do regime da lei. Abraão, Isaac e Jacó. Isaac já pode ter nascido no regime da lei, circuncidado ao 8º dia. Jacó já pode ter nascido no regime da lei, circuncidado ao 8º dia. Os 12 filhos de Jacó já nasceram no regime da lei, circuncidados ao 8º dia. Depois lá 400 anos se multiplicando no Egito, circuncidados ao 8º dia. Depois Deus vai libertar eles da escravidão do Egito e vai lhes dar a aliança da lei, que vai ampliar e vai especificar todas aquelas discussões, e é o regime da lei, e que vai até chegar lá no 2º templo, depois do primeiro ser destruído, aí o templo de Herodes, aí chegar no período do cumprimento da profecia de Daniel capítulo 9, na vinda do Messias, lá das 70 semanas, aquele papo como um todo, tudo bem? E o que Paulo está dizendo aqui? Que lá no começo dessa história, Abraão não recebeu essa promessa porque o pai dele tinha feito um pacto com Deus e circuncidado ele, dentro do regime da lei, da obrigação, dessa aliança. Então, sendo assim, não é por intermédio da lei que ele recebe essa promessa, ele e a sua descendência, mas sim mediante a justiça da fé. Então, no momento em que ele crê na visão que Deus lhe dá, na promessa que Deus lhe dá, que ele é então agraciado com essa promessa para ele e para sua descendência. E aí a conclusão de Paulo se os da lei é que fossem os herdeiros, a fé e a promessa estariam anuladas e canceladas, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Opa! Então aqui a argumentação de Paulo ela é fundamental de ser entendida, tudo bem? Então ele trata de uma hipótese, ele diz assim, olha galera, inclusive falando no contexto especificamente voltado para os cristãos de origem judaica. Bom, pessoal, vocês estão achando que vocês então estão numa posição muito segura, porque vocês são herdeiros da fé de Abraão no contexto da lei. Ok, mas veja bem, se a herança viesse por meio da lei, Abraão não teria direito à herança.
a fé de Abraão e as promessas de Deus a Abraão estariam canceladas e anuladas. Se você tem que estar dentro do esquema da lei para você poder ser herdeiro. Abraão não seria herdeiro. E você ser filho de Abraão também não te faria herdeiro, porque você seria herdeiro do quê? Herdeiro de nada. Porque se a herança vem pela lei, Abraão não teria direito a essa herança. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele fala, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, não há transgressão. E a retórica de Paulo aqui, ela é um pouco complicada de ser explicada, mas também assim, não é impossível de ser entendida, muito pelo contrário. É mais ou menos o seguinte, imagine que houvesse de fato uma lei que dissesse o seguinte, quem nascer na família de Abraão vai ser salvo, quem não nascer na família de Abraão, nascer em qualquer outra família da face da terra, será perdido. Esta lei, ela suscitaria uma baita de uma revolta, de uma ira, de um estresse. Por quê? Porque você teria basicamente um esquema parecido com tipo o esquema da predestinação calvinista, certo? Deus escolheu alguns, todos os demais vão se lascar. E quando a gente, por exemplo, expõe a lógica do calvinismo e as nossas discordâncias do calvinismo, uma das implicações mais importantes do que a gente afirma a esse respeito é o quê? Que o Deus calvinista é um monstro. É tão ou mais maligno que o diabo. É imundo, é um desgraçado, é um ser que não merece respeito, muito menos adoração e louvor e blá blá blá. Inclusive com aquele papo de torturar as pessoas eternamente no inferno lá, que é a fantasia que as pessoas têm. Que não corresponde, obviamente, à verdade bíblica. Por quê? Porque essas coisas suscitam a ira no contexto tipo de uma lei. A lei de que só filho de Abraão vai pro céu, tipo assim, só quem nascer na família dele, o resto vai todo mundo pro inferno. Mas onde não há lei, não há transgressão. E essa é uma discussão interessantíssima, que pode ser aplicada a outras coisas, mas o contexto aqui é basicamente o seguinte. Veja bem, Abraão não transgrediu nenhuma lei ao não ser circuncidado, e no momento em que ele creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, isso acontece antes dele ser circuncidado, isso não é transgressão de nada. Porque não havia esta lei para Abraão. Esta lei não poderia impedir a promessa de Deus se cumprir na vida de Abraão, em função da qual ele teve fé, na qual ele teve fé. Então, se houvesse uma lei que fizesse esse corte, ela suscitaria ira. Mas não existe essa lei, e onde não há lei, não há transgressão. Por isso, o incircunciso pode ser justificado pela fé. Como Abraão foi justificado pela fé, estando ainda incircunciso. Esta lei não impede, a lei da circuncisão não impede a justificação pela fé. Porque onde não há lei, não há transgressão. Ou seja, na relação entre circuncisão e fé, não existe a lei de que só o circunciso é capaz de ter fé. Porque senão, se fosse assim, Abraão não poderia ter tido fé em primeiro momento. Então, como não é assim, não existe essa lei. E se não existe essa lei para que você creia, você não transgride nenhuma lei ao não ser circuncidado. No que tange a discussão da fé. Obviamente que a partir do momento em que Deus concede a Abraão a lei de que ele deve circuncidar a sua família, isto é lei para Abraão e para a sua família. Todavia, nesse momento, Jesus Cristo, filho de Abraão, foi circuncidado ao 8º dia, cumpriu a lei, morreu, ressuscitou, etc, etc, etc. E deu um conteúdo à fé de Abraão, que é o seu conteúdo real, que é o seu conteúdo verdadeiro. E agora, em função disso, retoma o paradigma original. Agora, esta fé vai ser pregada no mundo inteiro, a semelhança de que Deus pregou para Abraão que ele seria herdeiro do mundo. Agora você vai poder pregar para qualquer pessoa, você pode ser herdeiro do mundo, crendo em Jesus Cristo, descendente de Abraão, que é o Deus de Israel, que é o próprio Deus de Abraão. É isso.
Entende? E nesse contexto não é uma transgressão você não ser circuncidado e crer em Cristo. Então não existe mais essa lei, não existe transgressão quando você crê em Cristo, mesmo sem ser circuncidado. E, diferentemente do que Deus faz com Abraão, Deus não fala para o cristão que crê em Cristo que agora ele tem que ser circuncidado como o sinal desta fé. Não, ele tem que ter a circuncisão do coração, que é o despojamento do corpo da carne, como diz lá a carta aos Efésios, Colossenses, tem várias discussões aí a esse respeito, mas agora a circuncisão física ela perde o seu valor, assim como em algum momento da história de Abraão ele era justificado pela fé e ainda não tinha passado pela circuncisão física. Esse é o argumento de Paulo, tudo bem? E aí ele diz, verso 16, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, para que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que teve a fé de Abraão, que creu em Deus. E que Deus é esse? É o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E esse é um ponto central da fé de Abraão, porque Abraão ia matar Isaac crendo que Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, se você crê no Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que vai ressuscitar todos os mortos no futuro, seja na primeira ressurreição para a salvação ou na segunda ressurreição para enfrentar o juízo final e a segunda morte, se você crê nesse Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, se você crê de todo o coração que Jesus Cristo está vivo, você é filho de Abraão, que é o que depois Paulo vai falar lá em Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. Se creres de todo o coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, será salvo lá, e etc. Coisas do tipo, tá bom? Porque esse é o Deus de Abraão. E você pode crer nele mesmo sendo incircunciso. Abraão creu nele mesmo sendo incircunciso. Ok? Beleza. E Abraão creu, por isso ele é pai de todo mundo que crê. E a fé de Abraão ela é muito interessante. Ela é descrita no verso 18 como uma fé que espera contra a esperança, e que acreditava que ele viria a ser pai de muitas nações, mesmo que o pinto dele não tivesse mais ereção. Estava circuncidado o pinto de Abraão, tudo bem? Mas já não tinha mais ereção. E a mulher dele, com quem ele transava, quando ele tinha ereção, tinha 100 anos. Ela já não podia ter filho quando ela era jovem. Imagina com 100 anos. E nessa situação, que ele já não tem mais ereção, que a mulher dele foi estéril a vida toda, o que acontece com ele? Contra a esperança, contra a lógica, contra qualquer coisa, ele crê que Deus é capaz de fazer. E sabe o que acontece? Aí eu vou ter que ilustrar de uma forma sexual e bem explícita, peço desculpa, aí tirem as crianças da sala. O pênis dele fica duro, ele transa com a mulher de 100 anos e a mulher engravida. E o nome do filho é Isaac. Deus de Abraão, Isaac, depois Isaac vai ter Jacó e Esaú, aí também é outra discussão interessante, e de Jacó vem as 12 tribos, e da tribo de Judá vem um leão chamado Jesus Cristo. Muito, muito fantástica a história, né? E no verso 21, aliás, no verso 20, né, diz que ele não duvidou por incredulidade das promessas de Deus, pelo contrário, pela fé ele se fortalece da glória a Deus. E ele era plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir isso que ele tinha prometido. E isso também lhe foi imputado para a justiça, o que é uma coisa interessante. Você percebe uma imputação de justiça a Abraão lá no passado, quando ele crê, e quando ele continua a crer, isso também é imputado para a justiça, inclusive demonstrando que quem é o povo de Deus? Não é só o que crê uma vez, mas é o que permanece crendo até o fim. E quem perseverar até o fim será salvo, inclusive iluminando um pouco da dinâmica das pessoas que creram um dia e depois apostatam da fé, e aí eram salvas e perdem a salvação, porque enquanto está na fé tem a salvação, porque é da família de Abraão, quando perde a fé, sai da família de Abraão e perde a salvação. Aí também é uma outra discussão ampla, que tem várias questões bíblicas aí sobre isso, tá? E pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça, ou seja, ele crê e continua crendo, e enquanto crê, isso lhe é imputado para a justiça. E aí Paulo faz a aplicação para mim e para você. Verso 23. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta,
mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Esse é o critério para se pertencer ao povo de Deus. Crer naquele que é o filho de Abraão, o descendente de Abraão, e que paradoxalmente ao mesmo tempo é o Deus de Abraão, é o pai de Abraão, é o que chamou Abraão e lhe imputou a sua justiça, porque Abraão nele creu. Creu que ele podia fazer o impossível. Creu que Deus tinha o plano mais maravilhoso na vida dele. E não ousou duvidar, mesmo contra a esperança e contra a lógica. E Jesus Cristo, ele então vem, morre, ressuscita, e se a gente de fato crê nisso, e crê que em função disso Deus tem para nós o mesmo impossível que ele tinha para Abraão, o inacreditável, o absolutamente maravilhoso, o paraíso, a vida eterna e etc e tal, se a gente de fato crê nisso, a gente é do povo de Deus. Se não crê nisso, não adianta nascer na igreja, não adianta ser circuncidado, não adianta ter uma fé formal e blá blá blá. Tem que ter convicção, tem que ter fé, porque esse é o critério. Que inclusive acaba com qualquer noção calvinista de eleição incondicional, porque se tem que ter fé, não é incondicional. Se a eleição, se essa experiência, essa salvação está condicionada à fé, e obviamente também essa fé tem implicações práticas, de continuar crendo e também ter o mínimo de coerência prática com a fé. E claro, qual que é o nível mínimo de coerência prática é uma discussão difícil, né? Quais são os pecados que Deus vai perdoar nos cristãos? Quais são os pecados que vão avançar para o pecado contra o Espírito Santo e não vão ter perdão? Essa é uma discussão difícil. Mas o fato é, qualquer um que crer de todo o coração em Deus, em Cristo, na ressurreição dos mortos, no plano que Deus tem para si, é filho de Abraão, tem a vida eterna. Qualquer outro fica pelo meio do caminho. Beleza? Espero que as minhas reflexões tenham feito bem a vocês, porque de fato essa é uma discussão absolutamente extraordinária. E gostaria eu de terminar com um apelo de que você creia, confie, mesmo contra a lógica, contra a esperança. É o que eu tenho feito todos os dias da minha vida contra a lógica e a esperança do meu horizonte de vida. Tudo bem? É isso. Um forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.